Você já se deu conta do poder que existe nas palavras que saem da sua boca? Talvez não pareça tão evidente, mas cada palavra lançada carrega uma força capaz de moldar realidades, abrir caminhos e transformar vidas. Palavras não são apenas sons jogados ao vento. Elas possuem uma essência profunda, capaz de trazer vida ou morte, construir ou destruir, curar ou ferir. Muitas vezes, nos acostumamos a falar sem refletir, como se aquilo que dizemos não tivesse consequências. Mas a verdade é que as palavras têm um peso muito maior do que imaginamos. Lembre-se de um momento em que alguém disse algo que marcou você profundamente. Pode ter sido um elogio que fez você acreditar em si mesmo, um conselho que transformou sua visão de mundo, ou até mesmo uma palavra dura que machucou seu coração. Seja como for, aquela palavra ficou. Ela ecoou dentro de você, mudou algo no seu interior e, de alguma forma, impactou sua maneira de viver. Isso porque as palavras têm o poder de acessar áreas da nossa alma que muitas vezes nem percebemos que estavam lá, influenciando nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Agora, imagine o que acontece quando começamos a usar nossas palavras de forma consciente e intencional. Pense no impacto que podemos causar ao escolher palavras de amor, encorajamento e sabedoria, ao invés de críticas ou murmurações. Entretanto, nem sempre é fácil controlar o que falamos. Muitas vezes, em momentos de raiva, medo ou insegurança, acabamos proferindo palavras que não gostaríamos, palavras que ferem, afastam ou destroem. E quando percebemos o estrago, já é tarde demais para voltar atrás. É por isso que precisamos entender que nossas palavras não apenas refletem o que está dentro de nós, mas também têm o poder de moldar o que nos cerca. Elas são como sementes lançadas ao solo. Podem germinar e dar frutos bons ou ruins, dependendo da sua essência e do cuidado com que foram plantadas. Então, a questão não é apenas o que você está dizendo, mas também o porquê e para quem. Como você tem usado suas palavras? Elas têm sido ferramentas de construção ou armas de destruição? Elas refletem amor e graça ou são carregadas de crítica e negatividade? Este é o momento de olhar para dentro e avaliar. O que sai da sua boca é algo que traz vida ou algo que provoca destruição? Hoje, você está sendo chamado a refletir sobre o poder que habita nas suas palavras e a compreender como essa força pode mudar não apenas o mundo ao seu redor, mas também o seu próprio interior. Afinal, as palavras que escolhemos dizer definem em muitos aspectos quem somos e o impacto que deixamos no mundo. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Desde o princípio, a força da palavra se manifestou de forma incontestável. Ao lermos o relato da criação em Gênesis, capítulo 1, somos apresentados a um Deus que simplesmente ao falar, trouxe tudo à existência. Haja luz. Foram palavras que romperam o vazio e inauguraram o universo como o conhecemos. Cada comando divino transformava o caos em ordem, o nada em tudo. Esse poder criador, emanado pela voz de Deus, não apenas moldou o mundo físico, mas também nos revela uma verdade essencial. Palavras têm o poder de criar, estabelecer e transformar realidades. Essa capacidade de criar pelo uso das palavras não é restrita a Deus. Quando Ele nos formou, concedeu-nos uma característica única. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso significa que, de alguma forma, carregamos em nós uma parcela desse poder. É por isso que nossas palavras, mesmo quando parecem simples, têm a capacidade de gerar consequências reais. A diferença entre incentivar ou desmotivar, entre aproximar ou afastar,
está no que escolhemos dizer. E isso acontece todos os dias, em momentos que muitas vezes passam despercebidos. Talvez você já tenha presenciado uma cena em que uma palavra de incentivo mudou o rumo de alguém. Imagine um estudante desanimado que ouve do professor: "Eu acredito no seu potencial." Essas palavras não apenas estimulam o aluno a se esforçar mais, mas também plantam dentro dele uma crença renovada em si mesmo. Agora, pense no contrário. Palavras duras como "você nunca vai conseguir" podem sufocar sonhos, criar barreiras emocionais e até limitar as escolhas futuras de quem as escutou. É dessa forma que as palavras se tornam uma ferramenta poderosa, capaz de edificar ou destruir. Quando Jesus, em Marcos, capítulo 11, versículo 23, ensinou sobre a fé que remove montanhas, ele trouxe à tona outro aspecto do poder das palavras. Ele nos mostrou que ao crermos e declararmos com a nossa boca, algo extraordinário pode acontecer. Não se trata de palavras vazias, mas de uma fala carregada de fé e convicção. Isso nos faz entender que o impacto do que dizemos não depende apenas daquilo que proferimos, mas da intenção e da crença que colocamos por trás de cada palavra. Nosso dia a dia está repleto de oportunidades para utilizar esse poder criador. Ao acordar e dizer, "Hoje será um dia abençoado", não estamos apenas afirmando algo positivo, mas também moldando nossa atitude e expectativa. Ao orar por alguém e declarar palavras de cura e esperança, estamos liberando uma energia transformadora que pode alcançar dimensões muito além do que podemos ver. O poder da palavra não conhece limites quando alinhado à vontade de Deus. No entanto, esse poder exige responsabilidade. A mesma palavra que cria também pode destruir. É preciso discernimento e sabedoria para saber o que falar e quando falar. Nossas palavras devem ser instrumentos de vida, jamais de destruição. Pois assim como o Criador usou sua voz para trazer luz, somos chamados a usar a nossa para trazer claridade e propósito ao mundo ao nosso redor. As palavras que falamos podem ser comparadas a sementes lançadas ao solo. Cada uma delas tem o potencial de crescer, criar raízes e gerar frutos que impactam a vida de quem as ouviu e de quem as pronunciou. Essa metáfora nos convida a enxergar nossas palavras de maneira mais profunda, como algo que não desaparece no momento em que é dito, mas que permanece e trabalha em silêncio, até produzir algum resultado. O que você planta com suas palavras, cedo ou tarde, volta para você de alguma forma. Imagine um campo vazio. A terra pode ser fértil e estar pronta para receber qualquer tipo de semente, mas o que germinará depende completamente do que for plantado. Palavras de amor, encorajamento e bondade são sementes que crescem em árvores fortes, oferecendo frutos doces e sombra para os que se aproximam. Por outro lado, palavras de crítica, desânimo ou desprezo se tornam ervas daninhas que sufocam o que há de bom, espalhando destruição ao redor. A Bíblia nos apresenta essa verdade com muita clareza. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, encontramos a declaração de que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que, ao falarmos, estamos sempre semeando algo, ou estamos plantando vida, que inspira, cura e edifica, ou estamos plantando morte, que desanima, fere e destrói. E essas sementes, uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Pense nas sementes que você tem lançado ao longo dos seus dias. Quantas vezes você falou algo que trouxe paz a um coração aflito? Quantas vezes ofereceu palavras de perdão ou pediu desculpas genuinamente, promovendo reconciliação? Por outro lado, talvez se lembre de momentos em que falou sem pensar, deixando para trás mágoas ou feridas que precisaram de tempo para cicatrizar.
A colheita, para o bem ou para o mal, sempre acompanha o que foi plantado. Essa ideia não se limita às nossas relações pessoais. As palavras também são sementes em nosso próprio coração. Quando declaramos algo sobre nós mesmos, estamos construindo nossa identidade e nossa visão de mundo. Dizer constantemente, "eu não sou capaz" ou "eu nunca vou conseguir", planta sementes de dúvida e fracasso que, com o tempo, se tornam parte da nossa realidade. Mas, ao declararmos "eu posso", "eu creio" e "Deus está comigo", criamos um terreno onde a esperança e a confiança florescem. Plantar sementes boas exige intenção e cuidado. Não basta jogar palavras positivas ao acaso, é necessário observar o solo onde elas cairão. Uma palavra dita com amor, no momento certo, pode transformar a vida de quem a recebe. Por isso, é importante refletir antes de falar e considerar o impacto das palavras que escolhemos lançar no mundo. Assim como um agricultor não espera colher bons frutos sem paciência e dedicação, precisamos cuidar do que dizemos e de como dizemos. Cada palavra que sai de nossa boca tem o poder de criar raízes invisíveis, que alcançam lugares que não conseguimos enxergar. É preciso escolher bem as sementes, porque aquilo que plantamos hoje será a nossa colheita amanhã. As palavras não são apenas ferramentas de comunicação, elas carregam em si o poder de mover o invisível. Quando falamos com fé, nossas palavras se tornam um reflexo da confiança que depositamos em Deus. Essa confiança, quando expressa de forma sincera e alinhada à vontade divina, tem o poder de transformar circunstâncias aparentemente impossíveis. Jesus nos deu um exemplo claro disso em Marcos, capítulo 11, versículo 23, quando afirmou que, se alguém dissesse a um monte para se lançar ao mar, e não duvidasse em seu coração, mas cresce no que diz, isso aconteceria. Esse ensinamento não é apenas sobre milagres extraordinários. Ele nos lembra que palavras movidas pela fé carregam uma autoridade especial. Quando falamos com convicção, declarando a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio às dificuldades, começamos a mudar nossa perspectiva e, muitas vezes, o ambiente ao nosso redor. Isso não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com uma voz cheia de esperança e confiança, sabendo que Deus está no controle. A palavra de fé não é um desejo vazio ou um pensamento positivo sem fundamento. Ela nasce de uma crença profunda no caráter de Deus, em suas promessas e em sua capacidade de realizar aquilo que é impossível para o ser humano. Davi, ao enfrentar Golias, não usou apenas uma pedra e uma funda, mas declarou palavras de fé antes de qualquer ação. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Aquilo que ele disse refletiu a sua total confiança no poder de Deus, e o resultado foi uma vitória que parecia improvável. No nosso dia a dia, essa mesma dinâmica pode ser vivenciada. Palavras de fé são declarações que nos conectam ao propósito de Deus e abrem caminho para a manifestação do seu poder em nossas vidas. Quando enfrentamos um diagnóstico difícil e proclamamos que Deus é o médico dos médicos, ou quando passamos por uma crise e declaramos que Ele é nosso provedor, estamos exercitando essa autoridade que Jesus nos ensinou. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma expressão viva da nossa dependência dele. É importante lembrar que a fé não está apenas no que dizemos, mas também no que acreditamos profundamente. Falar sem crer é como semear sem preparar o solo. Nossas palavras precisam estar alinhadas com a confiança que temos em Deus, para que possam produzir frutos duradouros.
Essa combinação de fé e declaração cria um impacto não apenas em nossa vida, mas também na daqueles que nos ouvem. Palavras de fé têm um alcance que vai além do natural. Elas quebram barreiras, renovam forças e acendem a esperança. Quando dizemos, com confiança, tudo posso naquele que me fortalece, estamos lembrando a nós mesmos e a quem nos ouve que nenhuma adversidade é maior do que o poder de Deus. E ao viver essa verdade, transformamos não só nossa realidade, mas também inspiramos outros a crer no impossível. As palavras que pronunciamos têm uma força que não pode ser ignorada. Cada frase que sai da nossa boca carrega o potencial de construir ou destruir, de abençoar ou ferir. Esse poder exige de nós uma responsabilidade que muitas vezes não levamos a sério. Falar sem pensar é como atirar flechas sem alvo, podendo causar danos irreparáveis. Uma vez lançadas, as palavras não podem ser recolhidas e os efeitos que causam podem perdurar por muito tempo. Tiago, no capítulo 3, compara a língua a um pequeno leme que controla grandes navios. Assim como o leme determina o rumo de uma embarcação, nossas palavras podem direcionar o curso de nossas vidas e das vidas ao nosso redor. Quando falamos de maneira impensada, podemos causar estragos maiores do que imaginamos, afastando pessoas, criando desentendimentos e até mesmo alimentando mágoas profundas. Essa comparação nos alerta sobre a necessidade de domínio e sabedoria no uso das palavras. O impacto negativo de palavras descuidadas é evidente em muitos relacionamentos. Uma crítica dura, feita no calor do momento, pode ferir profundamente quem a recebe. Muitas vezes, essas palavras permanecem ecoando no coração da pessoa, gerando insegurança e tristeza. É por isso que precisamos ser vigilantes com o que dizemos, lembrando sempre que o silêncio, em certas ocasiões, é mais sábio do que uma palavra dita em impulsividade. No entanto, não se trata apenas de evitar palavras negativas. O cuidado com o que falamos também implica escolher conscientemente palavras que edifiquem. O encorajamento, por exemplo, tem um efeito extraordinário. Quando alguém está enfrentando dificuldades, ouvir um simples "você vai conseguir" pode ser a fagulha necessária para renovar a esperança. O poder das palavras gentis está na sua capacidade de fortalecer os corações e trazer um novo ânimo a quem está ao nosso redor. Outro aspecto importante do cuidado com as palavras é a verdade. O que dizemos precisa refletir integridade, pois mentiras, mesmo as chamadas pequenas mentiras, têm o poder de minar a confiança entre as pessoas. Jesus nos ensinou que nossa fala deve ser simples e verdadeira. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Isso nos lembra que não apenas o conteúdo, mas também a sinceridade das nossas palavras é essencial. Palavras proferidas de maneira sábia também refletem o que está em nosso coração. Jesus afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Se cultivamos bondade, paciência e amor em nosso interior, nossas palavras naturalmente refletirão esses valores. Da mesma forma, um coração cheio de rancor ou inveja inevitavelmente transbordará em palavras que ferem e afastam. Por isso, o cuidado com o que falamos começa com o cuidado com o que alimentamos em nossa alma. Que as nossas palavras sejam instrumentos de cura, não de destruição. Cada conversa que temos é uma oportunidade de trazer luz, esperança e amor ao mundo. Quando falamos com sabedoria, refletimos o caráter de Deus e espalhamos sua graça àqueles que nos cercam. As palavras que você escolhe pronunciar são um reflexo do que carrega no coração e do impacto que deseja gerar no mundo. Hoje, você tem a oportunidade de reavaliar o que tem semeado com a sua voz.
Cada palavra é uma chance de edificar, consolar e transformar realidades. Permita-se ser um instrumento de bênção, permitindo que Deus inspire sua fala. Neste momento, respire fundo, feche os olhos e pense: o que você tem escolhido declarar sobre sua vida e sobre os outros? Vamos juntos entregar ao Senhor nossas palavras, pedindo sabedoria e graça para usá-las com propósito e amor. Pai amado e soberano, nós nos aproximamos da Tua presença com corações humildes e desejosos de aprender. Sabemos que Tu és o Deus que tudo vê, que tudo ouve e que conhece profundamente o nosso coração. Por isso, neste momento, colocamos diante de Ti não apenas as nossas vidas, mas também cada palavra que sai da nossa boca. Queremos, Senhor, que a nossa fala seja reflexo do Teu amor e da Tua sabedoria. Ensina-nos a entender o poder que existe nas palavras que pronunciamos. Ajuda-nos a ter consciência de que cada frase que dizemos pode criar ou destruir, pode abençoar ou ferir. Dá-nos a sensibilidade de pensar antes de falar, para que as nossas palavras sejam sempre um canal de vida, graça e edificação. Se em algum momento falhamos, se ferimos alguém com o que dissemos, pedimos que nos perdoe e nos ajude a reparar qualquer dano causado. Muitas vezes somos rápidos em falar e lentos em ouvir. Ajuda-nos a inverter essa ordem para que sejamos mais atentos às necessidades dos outros, mais compassivos em nossas respostas e mais alinhados com a Tua vontade. Que a nossa língua, embora pequena, seja usada para propagar palavras de paz, de esperança e de amor, e não de julgamento ou destruição. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o guia de nossas palavras, que em momentos de dúvida Ele nos lembre do que dizer, que em tempos de dor Ele nos ajude a declarar fé, e que, diante de desafios, Ele nos inspire a profetizar vitória. Não queremos falar por impulso ou por hábito, mas sim pela direção do Teu Espírito, confiantes de que aquilo que dissermos estará em sintonia com a Tua verdade. Pai, queremos entregar também as palavras que declaramos sobre nós mesmos. Muitas vezes somos nossos maiores críticos, repetindo frases que nos limitam e nos afastam do propósito que Tu tens para nós. Por isso, hoje declaramos que somos Teus filhos, criados com um propósito, capacitados por Ti para viver de forma plena e abundante. Que da nossa boca saiam palavras que reflitam a identidade que recebemos em Ti. Senhor, oramos por aqueles que convivem conosco, por nossas famílias, amigos e até por aqueles que ainda não conhecemos. Que as nossas palavras possam ser luz em suas vidas, trazendo conforto nos momentos difíceis, ânimo nos dias de luta e amor em cada encontro. Usa-nos como instrumentos da Tua graça para que possamos impactar positivamente todos ao nosso redor. Neste momento, Pai, queremos pedir sabedoria. Sabedoria para falar menos e ouvir mais. Sabedoria para discernir o momento certo de falar e o momento de silenciar. Que sejamos portadores de palavras que edificam, que curam e que glorificam o Teu nome. Nós Te agradecemos por nos lembrar hoje da força que há em nossas palavras. Obrigado por nos dar a chance de usá-las para refletir o Teu amor. E com corações rendidos, declaramos que Te pertencemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A oração é um momento especial, não apenas de entrega, mas de renovação do propósito em nossas vidas. Que as palavras que escolhemos a partir de agora sejam reflexos do amor e da sabedoria de Deus. Cada frase que sai da nossa boca pode transformar o ambiente, tocar corações e alinhar nossos passos com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Não deixe que isso seja apenas um pensamento passageiro. Permita que essa reflexão se transforme em uma prática diária que traga luz e paz ao seu mundo. Se você sentiu que essa mensagem tem algo importante a dizer,
considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Dessa forma, você ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir sobre o poder das palavras e como Deus pode usá-las para transformar vidas. Nos comentários, escreva uma frase simples e cheia de fé. Minhas palavras serão sementes de vida. Essa declaração é um compromisso poderoso e um testemunho de que você está disposto a usar sua voz para glorificar a Deus e edificar os outros. E se você deseja dar um passo mais profundo na sua caminhada espiritual, quero te convidar a conhecer algo especial que preparamos. É um material pensado para trazer propósito e direção ao seu ano, ajudando você a viver semanas de oração e reflexão conectadas com a vontade de Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixe de conferir. Que as palavras da sua boca e os pensamentos do seu coração sejam agradáveis ao Senhor todos os dias. Até a próxima, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.